Diante do intenso calor que castiga os moradores da cidade de Três Lagoas, e não só em Três Lagoas, como Mato Grosso do Sul e o Brasil como um todo, nos traz a preocupação na questão da saúde, principalmente aquelas pessoas que sofrem de problema de pressão alta, pressão baixa. E para a gente saber uma posição, digamos, mais detalhada e, consequentemente, mais séria sobre esse problema, nós estamos procurando um dos mais renomados cardiologistas de Três Lagoas, que é o Dr. Alan Castanheira Sampaio. Dr. Alan, obrigado por receber a gente e, consequentemente, o senhor achando uma vaga aí na sua agenda para dar essa entrevista, conceder essa entrevista para a equipe do Perfil News. É muito preocupante essa situação do calor, né? Na questão das pessoas que têm problema de pressão alta e pressão baixa, como que ela deve se proceder, doutor? Eu tenho só agradecer ao grupo do Perfil News e meu amigo, em particular, meu amigo Orgeda. Quanto ao calor, realmente o calor é algo muito sério e muito devastador. O problema maior não é só nos pacientes cardiopatas e os pacientes que têm uma doença de base. Ele pode abranger todo o ser humano, toda a população. Invariavelmente, o calor excessivo, com a queda da umidade relativa do ar, então a gente tem, na verdade, um sistema de aumento, de vasodilatação nas artérias. Então, variavelmente, a gente tem uma queda da pressão no calor. Mesmo o paciente sendo hipertenso, mesmo sendo um ciclista ou atleta, ele tem que abranger, ele tem que ter uma ingesta muito grande, até muito maior, o dobro do que o normal de hidratação. O que vai trabalhar e o que vai ficar na frente do sol, desidratando e ocorrendo essa vasodilatação, eu vou ter problemas seríssimos de queda de pressão. Isso acontece não necessariamente só no cardiopata. Eu mesmo, nesse calor intenso, eu cheguei em casa um pouco de mal-estar, cansaço, fadiga. Você vai ver que você está hipotenso, com pressão de 9,6, está desidratado. Então, realmente, a ingesta de líquido e não fazer atividade física no sol escaldante. A gente tem visto, acompanhado pelo Facebook, né, muitos atletas, e não pessoas que não são atletas, mas que são os convencionais, que encontram um tempinho, né, e vai fazer caminhada na Lagoa Maior, vai pedalar, vai fazer caminhada na região, indo para o balneário municipal, e no horário que o sol está a pino. O que o senhor fala para essas pessoas? A indicação maior é no período da manhã, em que a umidade relativa do ar está mais alta, o clima está mais úmido, não está tão seco assim e o sol não está tão escaldante. Passou das 8h30, 9 horas nesse horário de verão, até por volta de 4 horas a gente não sugere que faça atividade física nesse sol escaldante. No período da tarde tem a sua complexidade também, porque o ar está mais seco. Mas invariavelmente a gente orienta a não fazer atividade física no sol escaldante pela desidratação e pela hipovolemia que pode fazer esse sol e esse calor tão intenso. Então, doutor, e a alimentação? Por exemplo, é típico aqui em Três Lagoas, a pessoa gostar de comer churrasco, uma picanhazinha, uma linguiça, tal, aquela cervejinha, né? O que o senhor aconselha na questão de uma alimentação saudável, especificamente nessa época? Então, realmente, a gente tem que aumentar a ingesta de hidratação e dentro dessas hidratações podem entrar bastante as frutas, né? Os eletrólitos. Então, a gente sabe que a alimentação pesada, a carne gorda, a fritura, tudo isso atrapalha, aumenta o colesterol, aumenta o fator de risco e propriamente também a parte digestiva. Então, o calor intenso propicia comidas mais leves, muita salada, muitas frutas, mais voltado a isso. Tá. Com calor intenso também, obviamente existe mais recursos do coração, né? Isso muda a forma e a intensidade de bombeamento no sangue? Sim, claro. Toda alteração do ciclo, eu tenho um processo chamado de taquicardia. Então, mesmo o paciente fazendo uma crise hipertensiva, eu tenho uma taquicardia. Eu fazendo o paciente que cai a pressão, eu vou ter uma taquicardia. Então, necessariamente, no calor, eu tenho a vasodilatação arterial, a hipotensão, e ocorrendo isso, realmente o coração vai trabalhar mais rápido para tentar suprir essa necessidade. Tá.
Nas redes sociais, vem aqueles recadinhos pra gente, em forma de brincadeira, e muitas pessoas levam a sério. Não sei também se é brincadeira ou se é sério. Na questão de beber cerveja, né? Chegou uma pergunta para mim aqui. Se tomar cerveja todos os dias faz bem para o coração? Necessariamente, beber cerveja todo dia é caracterizado um grau de alcoolismo. A gente sabe que se eu tomar, invariavelmente, todos os dias, que seja um pouco de álcool, necessariamente é um grau de alcoolismo, que seja pequeno ou que seja grande. Agora, focado na cerveja, na literatura não se fala, não há relato de que o álcool seja bom para o sistema circulatório ou extremamente para a parte cardiológica. Não tem. Fala-se do vinho, mas na verdade não é o vinho, é o suco da uva, que realmente diminui os radicais livres, que seriam na verdade a chama para poder fazer o processo aterosclerótico, que é o entupimento das veias. Então, beber cerveja, resumindo, beber cerveja todos os dias, isso aí é fake news. É fake news, então. Fake news. Então, veja bem, pessoal, fake news, beber cerveja todo dia. Eu vou ter que começar a me comportar já. Doutor, mas obviamente a pessoa não deve, digamos, se privar uma cervejinha gelada. Como é que o senhor recomenda, então, esse consumo? Eu, na verdade, eu não posso recomendar beber cerveja, senão eu sou preso pelo CFM, né? Mas eu posso, na verdade, é assim, se o paciente tem as taxas boas, controladas, não é um cardiopata, então ele vai beber socialmente, no final de semana, com a família, dentro do ambiente familiar. Mas tudo com grande moderação. E nunca se esquecer, se for beber, não dirija. Além da recomendação médica, ele está na questão da recomendação da segurança, né? Porque se for beber, não dirija, e isso, consequentemente, traz, digamos assim, sérias complicações, não só para o motorista, mas também para outras pessoas que, digamos, possam ser vítima de uma pessoa, digamos assim, responsável. Doutor, eu quero agradecer a sua participação nessa entrevista, dizendo que as pessoas estão muito realmente preocupadas com esse calor, e esse calor, pela forma que está, é o início do verão, vai, digamos assim, ter um tempo aí bastante, digamos, vai ter um tempo bem elástico para castigar a gente, né? Porque aqui em Três Lagoas já foi considerado, está sendo considerado uma das cidades mais quentes do Brasil. Isso é verdade. Né? Então isso é muito preocupante mesmo. E nada mais justo que saber de um especialista qual que é o nosso grau de responsabilidade com o nosso corpo. Perfeito. Obrigado, doutor. Te agradeço. Eu só tenho a agradecer todo o grupo Perfil News e ao meu grande amigo Ricardo Orgida, que mora no meu coração. Obrigado, doutor.